A paz do Senhor Jesus. Que bom ter você aqui de novo para mais uma reflexão bíblica de como podemos ter uma família abençoada, de como podemos ter uma família segundo aquilo que Jesus nos estabeleceu. Hoje eu quero trazer um tema: palavras que machucam. Esse tema ele é muito importante. Palavras que machucam. A forma como você fala pode destruir o seu casamento. Vamos lá? Só que antes eu quero me apresentar. Eu sou o pastor Ricardo, sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, né? Sou pastor há mais de 10 anos aqui na cidade de Pindorama, tá? E a minha área de atuação como pastor é voltada para aconselhamento de casais. Foi a área que eu me especializei e a área que eu trabalho já há algum tempo como conselheiro de casais. E eu quero trazer uma palavra aqui para abençoar o seu casamento. Só que antes de falar, eu quero saber se você já é inscrito no canal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, que isso vai ajudar eu continuar mantendo esse trabalho e assim abençoando famílias com a palavra do Senhor. Não deixa também de curtir aí o vídeo se você gostou e se edificou a sua vida, compartilha também com outras pessoas para que essa mensagem ela seja espalhada e venha abençoar o maior número de pessoas possíveis. Vamos lá? O texto que eu quero meditar com você está em Provérbios, capítulo 18, versículo de número 21. Provérbios, capítulo 18, versículo de número 21, que diz assim: A língua tem poder, a língua tem poder, suas palavras têm poder. Elas podem trazer morte ou podem trazer vida. O texto de Provérbios diz que as nossas palavras têm poder. Elas podem abençoar ou podem amaldiçoar. Elas podem levantar ou elas podem derrubar. Elas podem trazer vida ou elas podem trazer morte. Como que você tem atuado na sua maneira de falar? As suas palavras, os seus diálogos dentro da família. Como que você tem falado como você tem dialogado com a sua esposa? Como você, esposa, tem dialogado com o seu marido? Por esse tempo que eu tenho andado, aconselhado, conversado, visitado, eu tenho observado, e é uma coisa que eu observo, principalmente entre casais um pouquinho mais velhos, né? É a forma como os maridos tratam suas esposas. Muitas das vezes aquele homem mais tradicional, aquela pessoa mais antiga, né, aquela maneira mais rude de falar, aquela maneira mais dura, aquela linguagem até um pouco sem educação. Eu tenho observado muito isso. E muitas das vezes as pessoas estão há muitos anos na igreja e não entendem que a maneira como você fala, se você fala de uma maneira grosseira, de uma maneira rude, isso entristece o Espírito Santo. Isso entristece o Espírito Santo e muitas das vezes nós negligenciamos nos pequenos detalhes. As maiorias, a maioria dos casamentos não são destruídos por grandes coisas, mas são pequenos detalhes no dia a dia, não é? São pequenas brigas, são pequenas coisas que são ditas que vão gerando mágoas. Não é o que foi dito, mas a maneira que foi dita. Muitas das vezes, muitas das vezes não é o que você disse, mas é a maneira como você disse, não é? Tem um texto em Provérbios, capítulo 27, versículo 14, que diz assim: A bênção dada aos gritos soa como maldição. O livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 14, ele diz que se você abençoar uma pessoa, mas dependendo do teu tom de voz, vai soar como uma maldição. Então, por isso que hoje eu quero dizer para você,
Este pequeno detalhe que tem destruído muitos relacionamentos. Palavras que machucam. Não é difícil você ver um casal, um marido, uma esposa, que tem ali dentro do coração é, uma mágoa, um ressentimento por algo que foi dito. É bem verdade que normalmente as mulheres elas são mais sentimentais. As mulheres elas são muito mais ofendidas por palavras do que os homens. Mas não é uma via de regra. Existem muitos maridos, existem muitas esposas que carregam dentro de si feridas de palavras que foram ditas, palavras que machucaram, palavras que feriram, palavras que denegriram. Verdade. Muitas das vezes as pessoas falam, mas eu falei, pastor, mas era verdade, eu não menti, eu falei a verdade. Mas é a maneira com que fala, não é? A verdade dita sem amor, a verdade dita sem mansidão, a verdade dita sem domínio próprio, ela soa como uma agressão. É aquilo que Provérbios diz. A bênção dada aos gritos, ela soa como maldição. Provérbios capítulo 15, versículo 1 vai dizer também: a resposta branda, ela desvia todo o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Eu vou repetir para você guardar. Provérbios, capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, muitos casais carregam dentro de si mágoas, de palavras duras, de palavras que foram ditas de uma forma muito ríspida, de uma forma muito iracunda, não é? Muitas das vezes nós estamos prontos para julgar, estamos prontos para condenar, estamos prontos para apontar erros, mas não estamos prontos para elogiar, não é? Muitas das vezes as nossas palavras são carregadas de julgamento, mostrando erros, apontando erros. Nós somos bons apontadores de erros, mas somos muito ruins em elogiar. O segredo para evitar palavras que machucam, em primeiro lugar, está no tom da voz. Evita falar gritando. Evita falar de uma maneira ríspida. Procura falar num tom de voz calmo, a palavra branda, como está escrito em Provérbios, não é? A palavra branda, a palavra de uma maneira. Se você está nervoso, irritado ou irritada, evita a conversa. Fala, ó, agora não é bom a gente conversar não, eu não estou bem, vamos deixar para outro dia. Evita falar de uma maneira ríspida, em primeiro lugar. Segundo lugar, procura mais elogiar do que apontar erros. Quantas vezes nós elogiamos? Agora, quantas vezes nós apontamos erros? Quantas vezes nós estamos prontos para apontar erros, mas não estamos prontos para elogiar? Então, em primeiro lugar, evita falar de uma forma grosseira. Isso entristece o Espírito Santo. Isso afasta a presença de Deus do teu casamento. Fala de uma forma calma, calma. Se você está nervoso, evita conversar. Sai de perto, fala, eu não tô bem, eu vou tirar um tempo ali, eu vou pro quarto, eu vou dar uma volta, eu não tô legal, evita. Se você não tá bem também, fala, hoje eu não tô bem, eu não tô legal. Procura mais elogiar do que criticar, né? Procura trazer elogios. Seja respeitoso na maneira de falar. Seja cuidadoso na maneira de falar. Lembra-se que você está falando com uma pessoa. E muitas das vezes o diálogo não é o que você diz, é o que a pessoa está entendendo. Então, às vezes, nervoso, procura ser respeitoso, procura ser cuidadoso, procura falar de uma maneira que vai construir, não destruir. A crítica,
Dependendo da maneira com que você critica, ela é destrutiva. Tem que saber a maneira de falar. Procura elogiar mais. Procura dizer obrigado. Procura dizer: você fez um bom trabalho. Quando a pessoa fez, realmente. Procura dizer: você é especial nessa área, você é maravilhoso, você é maravilhosa. Procura tecer bastantes elogios, porque quando você tece bastante elogios, quando chegar o momento de você apontar uma crítica, a pessoa vai entender, falar: ó, ele me elogia, mas ele me critica, mas também ele me elogia. Ele elogia mais, critica menos, procura falar de uma maneira que não vai entristecer o Espírito Santo. Re- lembra, lembra dessa frase. Não é o que é dito, mas a maneira como é dita. Palavras duras, palavras duras criam lares frios. Palavras duras matam o amor. Palavras duras entristece o Espírito Santo, afasta a presença de Deus da tua casa. Palavras duras atraem, abrem brechas para que o inimigo possa entrar no teu casamento. Escolha hoje a maneira como você vai falar. Lembra-se de Provérbios capítulo 18, versículo 21. Palavras que geram vida, mas existem palavras que geram morte. Amém? Seja sábio na sua maneira de falar. Lembre-se que a maneira como você fala vai agradar a Deus ou vai entristecer Deus. A maneira como você fala vai gerar vida ou vai gerar morte nas pessoas. A maneira como você fala vai elevar a moral ou vai destruir a moral das pessoas. Espero que o seu lar seja um lar onde tenha um diálogo, uma maneira de falar com amor, com elogios, com reciprocidade, né? Com entendimento, com misericórdia. E eu espero muito que essa pequena reflexão venha abençoar a sua vida. Amém? Tudo que eu disse aqui, né, se constitui apenas em 1%, 2%, eu não sei. Mas a palavra, ela tem poder se ela estiver debaixo da unção do Espírito Santo. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero orar por você. Você me permite fazer esta oração? Eu quero orar pela sua vida para que Deus abençoe o seu lar e para que Deus nos ensine a falarmos de uma maneira que venha edificar e não de uma maneira que venha destruir. Vamos orar. Querido Deus, no nome de Jesus Cristo, o Senhor me permitiu trazer esta palavra para este casal, para este homem e esta mulher. Espero, com a sua ajuda, que esta palavra, esta reflexão, venha dar crescimento, venha dar discernimento para nós. Que o Senhor abençoe este casal, que o Senhor abençoe este homem, esta mulher, Pai, e que o Senhor os ajude a, em seus lares, terem palavras que edificam, palavras que geram vida, palavras que geram alegria e não palavras que geram morte. Eu abençoo esse lar pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu casamento. Não se esqueça de se inscrever no canal e, se você gostou, compartilhe para que esse vídeo venha abençoar mais famílias. Até a próxima.